Bom dia, galera. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim, tá? Vemos aí de um fim de semana tranquilo, descansado. Agora nós vamos aí corrigir o nosso desafio weekend, né? Que o tema da aula é o quê? É o hífen, uso correto do hífen em algumas palavras. Inclusive, eu quero sugerir para vocês, dê uma revisão em questão das classes gramaticais, das 10 classes gramaticais, que é importante, tá? Conhecê-las para trabalhar o uso do hífen. Quero informar também para vocês que lá no meu canal, né, tem um canal do YouTube agora, que é onde estou postando as nossas aulas, tem um arquivo, tem uma aula completa sobre o novo acordo ortográfico que vocês viram bastante aí nesta lista do weekend, beleza? Lá tem um arquivo, uma aula completa sobre o novo acordo ortográfico. É interessante vocês assistirem, por quê? Porque nos ensina aí como escrever de forma correta as nossas produções textuais, beleza? Vou ser breve nesta lista, tá? Não vou demorar muito, até mesmo porque para o vídeo não ficar muito longo. Não vamos ler os textos e quero sugerir uma coisa: pesquisem os dicionários, comprem dicionário para vocês, impresso mesmo, tá? Porque o dicionário é uma ferramenta muito útil para aqueles que vão fazer uma boa redação no Enem, beleza? Vamos lá. Questão número 1, tá? Fala sobre o grunhido eletrônico. Não vou ler, é uma crônica, né, de Luiz Fernando Veríssimo. Não vou ler porque imagino que todos vocês tenham lido. Vamos tratar somente do foco da questão, certo? O plural dos substantivos compostos, cujos elementos são ligados por hífen, costuma provocar muitas dúvidas e discussões. No terceiro parágrafo do texto, aparece o composto altofalantes, no plural. Qual das alternativas abaixo contém substantivos compostos com plurais incorreto? Ele falou que alto-falante está correto, ele quer saber qual é o incorreto. Se você pegar aí, abaixo assinados são vogais diferentes, O e A, então está correto. Bate bocas, verbo e substantivo, né? Bater e bocas, então bocas vai para o plural. Sempre vivas é um advérbio, né? Vivas de um verbo viver, né? Também está correto, neste caso está correto. Aí você analisa, beija flores, substantivo, verbo, substantivo, beleza? Pés de moleque, olha o que ele está falando, pés de moleque. Ele está dizendo que os dois aqui são variáveis. Pé de moleques é o correto, né? Ou pés de moleque, tá? Aqui nesse caso, o que está incorreto aqui é este segundo S, tá? Mulas sem cabeças, tá? Mulas sem cabeça é o correto, tá? Então, o que está, a questão que ele fala plural incorreto aqui é a questão B. Por quê? Salários família está correto, bananas maçã está correto, tiquetaques está correto, tá? Recorrecos, boias frias, tá? Dois substantivos, né? Guardas civis, tá? Substantivo, substantivo também. Pães de ló, pingue-pongues, olha só aqui e aqui, né? Grão-duques, aqui o plural. Então, o plural que está incorreto aqui é letra B, certo? Vamos lá. Questão 2, ele fala o seguinte, leia o texto seguinte, autoestrada. Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao emprego do hífen, todas as palavras estão de acordo com as novas regras, exceto, ou seja, menos uma. Todas elas estão corretas, exceto uma. Vem cá. Mega empresa, autorretrato, autoajuda, micro-ondas, anti-inflamatório, certo? Se, de acordo com as regras do novo acordo ortográfico, quando for vogais iguais, separam-se por hífens. Então, aqui está correto, aqui está correto. Quando for vogais diferentes, não separa por hífen. Então, aqui está correto. Quando for
Quando a palavra seguinte começar com R, dobra-se o R. E quando for vogais diferentes, não se separa pelo hífen. Então, exceto a letra A, todas aqui estão corretas. Então, e aqui está incorreta, mega empresa. O correto seria mega empresa, tudo junto. Perfeito? Beleza? Vamos lá. Então, no seu gabarito, a questão número 1, a questão incorreta é a letra B. No seu gabarito, da questão número 2, a questão incorreta é a letra A. Certo? Questão 3, vamos lá. O náufrago. 4 anos sem nenhuma infraestrutura. De cara, né? Nunca mais voto em você, Wilson. De cara, infraestrutura já está incorreta, né? São vogais diferentes, ela tem que estar correta. Mas vamos ver o que diz a questão, o enunciado da questão. De acordo com as novas regras ortográficas, para o hífen, a palavra infraestrutura passa a ser escrita infraestrutura, junto. Assim passará a ser correta também autoescola, micro-ondas, vice-reitor, pós-graduação, recém-nascido. O que ele está falando aí, que aqui passará a ser correta também, conforme infraestrutura, é recém-nascido, é pós-graduação, é vice-reitor, é micro-ondas. Então, a que passa a ser correta aqui é autoescola, igual a infraestrutura. Agora, lembrando aqui que, por exemplo, micro-ondas estão incorreto, tá? E pós-graduação também está incorreto, tá? Então, de acordo com o gabarito, o enunciado da questão, o gabarito correto é a letra A, autoescola, está correto, tá? Vice-reitor está incorreto, recém-nascido também está incorreto. Todas essas aqui são separadas por hífen, certo? Questão 4, leia o texto a seguir, né? Não vamos ler o texto, porque nós precisamos ganhar o tempo de corrigir a questão, tá? De acordo com o fragmento, é correto afirmar que, de acordo com o texto, né? Imagino que todos vocês tenham lido o texto, tá? Por que não consigo transformar meu luto em luta? Ele quer saber o seguinte, olha só. As palavras destacadas luto e luta, né, pertencem às classes gramaticais distintas, sendo luto um substantivo masculino, luta um adjetivo com função sintática de objeto direto. É verdade? Luta aqui está no sentido de um adjetivo? Não. Luta, lutar é um verbo. Tá? As palavras subordem e infraordem são formadas pelo processo de derivação prefixal e ambas devem ser grafadas com hífen, por se tratar de um vocábulo iniciado com vogal O. E aí, tá correto? Não, só por causa disso, infraordem, só por causa disso, não. Também porque subordem, né? Não tá, certo? Os substantivos mamífero, barril e ser, flexionados no diminutivo plural. Teríamos mamíferozinhos, barrilzinhos e serizinhos. Enquanto que os vocábulos querido e amado não são adjetivos, apenas fazem referência a macaco. Peraí. Querido e amado pode ser sim substantivo, pode ser sim um adjetivo, tá? Pode ser sim. O emprego do acento agudo na letra U, na palavra miúdos, justifica-se pela mesma razão que se acentua a letra I da palavra família. E aí, tá correto? Não, mesmo porque miúdos, tá vendo aqui, ó, miúdos. Este U, ele é um hiato, tá? Ele é separado. A separação silábica dele, ele fica sozinho, como se fosse uma sílaba, tá? Você é um barril de alegria que explode a vida em aventura, em aventuras mil. No termo destacado, é um barril. Apenas uma metáfora, aparece uma metáfora. O substantivo alegria é abstrato e a linguagem empregada em todo o período ela é conotativa.
é uma linguagem conotativa, não é uma linguagem de cunho real, né? Como que você é um barril de alegria? Como que se dá se mede essa alegria? Não tem como, né? E além de ser uma metáfora de fato, né? Então, de acordo com o fragmento, é correto afirmar que você é um barril de alegria que explode a vida e aventuras mil, né? Então, nós temos aí uma metáfora, certo? E uma linguagem empregada no período sendo conotativa. Então, o gabarito correto da questão 4 é a letra E, certo? Vamos para frente? Questão 5. Assinale a opção em que é indevido o emprego do hífen. Indevido o emprego do hífen. Olha só. Vamos ver? Bem-vindo está correto. Pan-americano está correto. E recém-nascido também está correto. Ele quer saber o uso indevido. Bicampeão aqui está correto, certo? Agora, micro-região. A palavra seguinte começa com R. De acordo com as novas regras ortográficas, se a palavra seguinte começar com R, o que é que se faz? Dobra-se o R e fica micro-região. Tá? Micro-região. Então, já achei o erro, tá aqui, tá? Que tá correto, tá correto. Ele quer saber que tá o uso indevido do hífen aqui, tá? Então, questão 5, gabarito correta e a letra B. O erro está aqui, tá? Mal-humorado está correto, bem-estar está correto, bel-prazer está correto. Subbibliotecário está correto, bem-aventurado, bem-te-vi, né? Capinha-sul, além-túmulo e pré-nupcial, essas estão corretas. Então, o que está incorreto aqui nessa questão é micro-região, tá? Que tem, na questão 6 tem nova ortografia, velhos dizer, né? Um texto tá legal, tá interessante esse texto aqui, tá? Vamos ver. Pode-se afirmar que essa nova ortografia vai dar um dinheirão. Ó, será? Tendo em vista a sua classificação morfológica, o termo grifado repete-se em. Ele quer saber a classificação morfológica desse que, tá? A morfologia dele. Digamos assim, ele é um pronome relativo e ele está ligado diretamente ao verbo afirmar. Se você levar em consideração que quem afirma algo, afirma o quê? Essa nova ortografia vai dar um dinheirão, então você tem que analisar o seguinte, o verbo que antecede. Pela lógica, você pega as questões seguintes. Ele quer saber dessas opções que aparece o quê? Aqui, 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 né? E aqui. Qual dessa aqui é a mesma classificação morfológica deste que? Veja bem, para não falar em Portugal, que andou pisando na bola. Olha só, quem que andou pisando na bola? Portugal, certo? Portugal, beleza. Mas a palavra que antecede o que é um substantivo, beleza. E aqui é um verbo. Pode-se afirmar que essa nova ortografia. Essa nova ortografia aqui, ó, quem afirma algo, dá a ideia de objeto direto. Então, esse que tem um sentido de objeto direto. Agora, eu disse que é para olhar o hífen. Quem diz algo. Olhar o quê? O que eu disse? Olhar o hífen. Então, esse que, ele tem o mesmo sentido desse que, e sentido de objeto direto. E antes dele antecede um verbo e aqui também um verbo. Eu preciso, então, analisar os outros? Vamos ver. Decreto-lei para os hífens e seu uso que entrou em vigor. Tá, não faz o mesmo sentido, né? Que entrou em vigor. O que entrou em vigor? O uso dos hífens. Então, não tem, não é objeto direto, ele está retomando um termo anterior. E para elas que se legislou. É para elas que se legislou. É o que para elas que se legislou? Né? Então, elas têm um pronome. Elas é o pronome. Então, aqui é verbo e aqui é verbo. Cale-se que a regra deve sempre prevalecer. Quem cala, cala. É um verbo intransitivo, tá? Aqui é verbo transitivo direto, aqui é verbo transitivo direto. O gabarito correto, que faz a mesma classificação morfológica deste que, é este que, gabarito correto, letra B. Certo? Beleza? Então, vamos lá.
Pessoal, essas questões de gramática, vocês têm que utilizar um pouquinho, estudar um pouquinho a questão dos verbos transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, tá? Vamos ver a questão 7. A revista Superinteressante, edição 268, traz na capa como subtítulo da manchete o seguinte texto: vírus e bactérias não atacam apenas a sua saúde, eles são a maior ameaça à existência humana. Saiba porque nunca estivemos tão vulneráveis nessa guerra. E o que fazer para se salvar, né? Com base no texto transcrito, considere as afirmações abaixo. Veja bem, o hífen, olha só, o hífen, sinal de pontuação, funciona na sentença como um elemento coesivo no texto, sendo responsável pela sequência coerente das ideias. Eu posso utilizar aqui o hífen, nesse caso aqui, ó. Ele pode ser responsável pela sequência coerente das ideias. Vírus e bactérias não atacam apenas a saúde. Hífen, eles são a maior ameaça à existência humana. Então, quer dizer, sim, né? A oração, saiba porque nunca tivemos tão vulneráveis nessa guerra, poderia ser escrita como: saiba o porquê de nunca estarmos vulneráveis nessa guerra. Olha, saiba porque nunca estivemos tão vulneráveis, nunca estivemos tão vulneráveis. Olha o sentido dela. Aí depois vem, ela poderia ser reescrita como: saiba o porquê de nunca estarmos. Quer dizer que a gente não está? É o mesmo sentido? Então, esse item 2 aí está incorreto, né? Não tem a mesma, sem alteração, altera totalmente o significado aqui, tá? O acento grave que indica a ocorrência da crase em ameaça à existência humana ocorre pela mesma regra sintática da crase em alheio às críticas dos amigos. Vamos ver uma regra básica: trocar o termo após crase por uma palavra masculina. Se encaixar perfeitamente o termo ao, então essa crase ela é semelhante, ela é igual, está correta, beleza? Vamos supor que existência você vai colocar homem, tá? Se couber o ao, vai dar certinho, é obrigado a colocar a crase, tá? Ameaça ao homem, né, humano, ou, né? Então, ao homem, ameaça ao homem. Coube a expressão ao, então essa crase aqui está correta, beleza? Alheio ao homem, críticas dos amigos. Então, coube o ao. Perfeito. Ao cachorro, alheio ao cachorro, ao homem, alheios ao carro. Então, se eu substituir palavra masculina, então tá. Então, esse a aqui e esse as, tá? É a mesma regra sintática, então está correto. 4. A pessoa referida no texto é você. Veja bem, você, né? Se fosse vocês, as duas últimas sentenças do texto ficariam assim escritas, sem alteração de significado. Saibam porque nunca estiveram tão vulneráveis nessa guerra. E o que fazer para se salvarem? Né? Salvarem. Tá? Aí ele vê o seguinte: e o que fazer para se salvar a elipse do verbo... Não, aqui é a questão 5, desculpa. Tá. Ele diz o seguinte: o que ele quer saber se você for substituído por vocês, singular e plural, certo? Vamos ver. Sabe por que nunca estiveram tão vulneráveis. Se você prestar atenção que se fosse vocês, as duas últimas sentenças do texto ficariam assim escritas, sem alteração de significado, olha o verbo de cada questão. Saibam porque nunca estiveram tão vulneráveis nessa guerra e o que fazer para se salvarem. Olha só, estiveram, esse verbo aqui está incorreto, né? Saiba porque nunca estivemos tão vulneráveis nessa guerra, tá? Nunca estivemos, tá? Então, essa questão 4 aqui também está incorreta, certo? Tá, vamos lá. A questão 5, e o que fazer para se salvar? A elipse do verbo saber, referido na sentença anterior. Lá no texto, vamos ver se é isso mesmo?
Saiba porque nunca estivemos tão vulneráveis nessa guerra. E saiba o que fazer para se salvar. Então, há uma elipse. Quando se fala em elipse, é uma omissão do verbo, tá? Isso aí é uma coerência. Então, assinar a alternativa correta. Eu julgo como correta, eu julguei como correta a questão número 1, tá? Eu julguei como correta a questão número 3, né, que é o item 3 aqui, e ainda como correta a questão número 5. Gabarito correto, letra A, 1, 3 e 5, certo? Pessoal, vamos voltar aqui, ó. Qualquer dúvida, manda lá no privado, tá? Que aí dá um jeitinho de responder para vocês. Questão 7, tá? Questão 8, vamos lá. Os selfies enriquecem a vida. É um texto que sempre está sendo trabalhado em sala de aula. A questão de selfie, o pessoal gosta muito de selfie e tal. Questão narcisista, né? Todo mundo gostar de si mesmo, tá? A questão diz o seguinte. No texto, ao analisar os selfies, o autor segue as normas aprovadas pelo novo acordo ortográfico, eliminando o hífen após o prefixo auto, como em autorretrato e autoconhecimento, né? Ele fala aí, ó, há uma situação, no entanto, em que o hífen deve ser mantido de acordo com as novas regras gráficas. Está falando que há uma situação, no entanto, em que o hífen deve ser mantido de acordo com as novas regras gráficas. Assinale a alternativa em que isso ocorre. Autocontrole deve ser mantido, né? Não precisa, né? Tá, ele quer saber a mesma regra de autorretrato aqui, né? Olha só, autossuficiente, também está incorreto, poderia ser 2 S's, tá? Auto-hipnose, questão do H, olha só, se tiver o H adiante, deve ser mantido, tá? Deve ser mantido aqui esse hífen, porque a autodestruição pode juntar. Autobiografia também pode juntar. Agora, neste caso, não tem aqui, tá? Não tem esse, na verdade, não pode juntar, então exige esse hífen, que autocontrole pode juntar, tá? Então, o caso que se assemelha a autorretrato, autoconhecimento, auto-hipnose, tá? Toda vez que houver a palavra seguinte com H, tem que ter o uso do hífen, beleza? Vou lembrar mais uma vez, tem a nossa aula lá no meu canal YouTube, lá, tá? Sobre o acordo ortográfico, que fala direitinho sobre o uso correto do hífen e algumas regras que estão lá. É importante, se você quiser assistir, tudo bem, assiste, porque você pode enriquecer o seu vocabulário, beleza? Questão 9, né? O grande desastre aéreo de ontem. Um texto que ele fala sobre, digamos assim, um desastre de piloto, Flow, novo, tá lá, ele é grande reconhecedor, tá? É um texto bem interessante, vejo a nadadora belíssima, seu último salto banhista, tal. Digamos assim, imagino que vocês tenham lido o texto, tá? Ele fala aqui e o sino que ia para uma capela, né, do oeste, vir dobrando, finados pelos pobres. Vamos ver a questão em si, né? Alguns professores falam, às vezes não precisa ler o texto, não é preciso ler o texto para poder saber do que se trata. A partir de janeiro de 2009, começou a vigorar nos países que têm o português como língua oficial um novo acordo ortográfico. Inicialmente teríamos 4 anos para nos adaptarmos às novas regras, mas a presidente Dilma Rousseff prorrogou o prazo de transição até o final de 2015. Isso quer dizer que, se acabou 2015, 1º de janeiro de 2016, as regras entraram em vigor. Utilizando como exemplo algumas palavras retiradas do texto, assinar a alternativa correta a respeito das mudanças impostas pelo acordo ortográfico. Vamos ver. A partir do acordo, a palavra paraquedas, como está no texto, não se escreve dessa forma, mas paraquedas, por conta das mudanças na acentuação e no uso do hífen. Não entrou na questão, tá? Não entrou na questão.
Assim como céu, que aparece no texto, as palavras monossílabas ou oxítonas mantêm os acentos nos distongos abertos. Olha, isso aqui é uma regra que tem lá no acordo ortográfico. Se é monossílaba ou oxítona, mantém os acentos nos distongos abertos. Ei, oi e el. Então, de cara, já achamos a questão correta. Agora, vamos ver se tem uma outra que é correta para entrar em divergência. Embora a palavra prima-donna do texto não tenha sofrido nenhuma alteração, diversas palavras compostas sofrem mudança na ortografia. A partir do acordo, escreve-se micro-ondas. Opa, não, micro-ondas não escreve junto, escreve separado, tá? Ele entrou em contradição aqui, ó. A palavra tranquila, que no texto foi grafada com trema, perderá este sinal. É gráfico, o qual também desaparece nos nomes próprios, como mira. Não, nos nomes próprios permanece, tá? Algumas palavras, o trema não se usa mais, como tranquila. Com nomes próprios, permanece. Se a forma verbal vem, na penúltima linha do texto, for pluralizada, com base na antiga ortografia, devemos utilizar um acento diferencial. Todavia, após o acordo, esse acento não é mais necessário. Opa, peraí. É sim. Se ele estiver no plural, vem, né? Tiver no plural, tem que utilizar esse acento circunflexo. Beleza? Então, nosso gabarito correto na questão 9 é a letra B. Beleza? Ok. Vamos lá? Questão 10, cultura afro-brasileira e indígenas. Agora é um texto que defende um pouco da cultura afro-brasileira para ensino nas escolas, tá? Aqui ele diz o seguinte, a questão. Levando em consideração as regras ortográficas da língua portuguesa, incluindo-se o novo acordo ortográfico, indique a alternativa correta quanto à relação a alguns vocábulos do texto. Olha só, ele diz meio, os vocábulos arte, educação, né? E étnico-raciais estão registrados conforme a norma ortografia antiga. Sendo um novo acordo ortográfico, não há hífen nessas palavras. Presta atenção. Não há, sendo que aqui tem que haver vogais iguais, então tem que haver, sim, o hífen. Então, a questão entrou em contradição. Beleza? As palavras obrigatório, história, convívio e conteúdo recebem acento gráfico pela mesma razão. São paroxítonas terminadas em ditongo. Não. Conteúdo não está terminado em ditongo. Esse U é um hiato. Ele é separável. Tá? C. Currículo, indígena e antropóloga fazem parte de um grupo de palavras, as proparoxítonas, cuja regra de acentuação gráfica não foi alterada pelo novo acordo ortográfico. Certíssimo, tá? Questão 10, gabarito correto, letra C, tá? Revisando lá, questão número 1, gabarito correto, B, 2, A, 3, A, 4E, 5B, 6B, 7A, 8C, 9B e a 10, letra C. Certinho? Galera, então mais um desafio aí, desafio Entende, hoje nós pegamos, eu acredito que todos vocês tentaram fazer, certo? Já está corrigido, vai ficar disponível o vídeo para vocês, beleza? Obrigado. Quem quiser, assista aos vídeos sobre o novo acordo ortográfico lá no meu canal, beleza? Um grande abraço a todos, boa semana e bom trabalho.